Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero cantar um hino com os irmãos na igreja. E este hino nós usamos ele no batismo, quando nós vamos batizar alguém, um candidato, no nome do Senhor Jesus Cristo. 239. E achei interessante porque o que nós vamos falar aqui nessa noite, o tema nessa noite aqui, é importante que nós possamos cantar esse hino aqui. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe todos os nossos ouvintes na internet, nosso site www.fundamentalfm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, TV Fundamental. E estamos também ao vivo pela Rádio FM 100,3. Deus abençoe todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando áudio e vídeo. Deus abençoe todos vocês. No instante que eu estava no escritório, muitas pessoas que estão acompanhando pela internet, acompanhando pela rádio, me notificou através do WhatsApp. Né? Tem uma irmã, a tia, a irmã Graça, lá de Montes Claros, está aqui conosco. Qual o nome da irmã? Maria José. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Deus abençoe a senhora. Prazer ter a irmã conosco nessa noite. Deus abençoe todos vocês. 239. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Lá. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome da a esperança do povo, a esperança do povo, este nome leva sempre para te defender. Ele é a
ao teu alcance, quando o mal te aparecer, não me não se aperte, a esperança do porvir, não me não se aperte, a esperança do porvir. Ó que nome precioso, gozo traz no coração, Senhor Jesus aceito, porém cederás perdão, não me não se aperte, a esperança do porvir, não me não se aperte, a esperança do porvir. Santo nome, santo nome adorável, em Jesus clamado teu, Jesus vem Senhor eterno, tua clamarás no céu, não me não se aperte, a esperança do porvir, não me não se aperte, a esperança do porvir. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Muito bem, nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos tomar as Escrituras do livro de Apocalipse. Aleluia. Nós tivemos ontem culto ao ar livre, tivemos culto na praça, no bairro Petrovale, em Betim, que faz parte de Betim, e aquela parte ali atrás da Petrobras, da Gabriel Passos, refinaria Gabriel Passos, que é a Petrobras. E ali naquele bairro, ali, no Petrovale, nós tivemos um culto, na parte da tarde, um culto ao ar livre, né? E à noite os irmãos continuaram com o culto lá na casa da irmã Terezinha, no mesmo bairro. E nós prosseguimos para o culto de Citrolândia, o culto de Betim. Graças a Deus por isso, né? Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Eu quero ler em 5 escrituras no livro de Apocalipse. Né? Eu quero falar sobre a marca da besta e o aperto que a noiva irá passar. Apocalipse, capítulo 13, verso 11. E a todos os nossos irmãos, ouvintes, na rádio, na internet, no YouTube, apenas continue conosco, né, acompanhando
o culto aqui na igreja e creio que há muitos irmãos acompanhando. Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta. Isso significa outro poder. Porque o primeiro poder já tinha se levantado do mar, que era Roma. Essa outra besta, outro poder, se levantou da terra. Isso aplica ao poder civil e eclesiástico que é levantado nos Estados Unidos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Esses 2 chifres são poderes civil e eclesiástico. Semelhante aos de um cordeiro. Veja bem, semelhante ao cordeiro não quer dizer que era o cordeiro. Semelhança no cordeiro. Mas falava como o dragão. Agora Apocalipse 14, verso 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do seu vinho, do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Veja bem. Agora, Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Amém. Vejam bem. Apocalipse 22, verso 4. Não é somente a igreja mundana, a igreja que apostatou e que leva a sua marca na mente, na sua testa. Nós também levamos a marca na testa. Nós também levamos a nossa marca na mente. Apocalipse 22, verso 4. E verão o seu rosto. Quem verá? A noiva. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. Amém? Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor por mais essa porção da tua palavra. Senhor Deus, ajude-nos. Dependemos somente do Senhor esta hora. Senhor, nesta hora em que nós estamos vivendo, uma hora terrível, Pai, mas é a hora precisa em que a noiva do Senhor Jesus Cristo está sendo alimentada nesse deserto sem água,
Mas o Senhor prometeu que na noiva do Senhor Jesus Cristo estaria jorrando rios de água viva, que é a palavra, que é a mensagem desta hora. Abençoa-nos, ó Pai. Tenha compaixão de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Graças a Deus. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos, muitos segmentos de religião interpretam mal que é a marca da besta. E, no entanto, nós tivemos e temos uma mensagem, um profeta, que através de sua mensagem, da revelação que Deus lhe deu sobre o que é a marca da besta, e como ela tem sido, como ela tem vindo há séculos atrás, caminhando durante o período das eras, como ela chegará a culminar exatamente com o poder político, humano, confrontando com a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. O profeta irmão Branham diz que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido perseguida há muito tempo. E isso por causa da revelação. A falta da revelação, para quem não tem, e acha que tem alguma coisa, pelo fato do outro ter a verdadeira revelação, chega a um ponto de matar aquela pessoa. A primeira pessoa que matou uma pessoa pela falta de revelação foi Caim. Caim matou Abel por falta de revelação, enquanto que Abel tinha revelação. E ali nós vemos uma percepção do reprovado a um aprovado. Nós vemos uma pessoa altamente religioso, zeloso, que era Caim, manufaturado, e, no entanto, estava perseguindo, ficou furioso, nervoso, agiu de maneira até terrível ante Deus. Ele demonstrou uma insensibilidade até mesmo para com Deus. E isso tudo porque seu irmão Abel soube identificar o desejo, a vontade de Deus naquele momento. E desde então, a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido perseguida. Na mensagem Por que não somos uma denominação, parágrafo 38, o profeta irmão Branham diz o seguinte: quando Deus mostrou para João a condenação dessa grande igreja que estava se levantando entre o povo. Bem,
mostrar-te-ei a condenação dessa grande prostituta. E aí João diz, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Escarlata na Bíblia representa realeza. A cor escarlata significa vermelho. A besta representa poder. Você notou que a besta que subiu no mar estava em Apocalipse 13? E quando você vê a besta subindo do mar, significa que este poder se levanta dentre o povo. Porém, em Apocalipse 13, quando surgiu este cordeiro, ele subiu da terra, não dentre o povo, Estados Unidos. Porém, então, depois que ele teve 2 pequenos chifres, poderes civil e eclesiástico, e então ele recebeu poder, falou com um dragão antes dele. Por isso você simplesmente tem que anotar isso. Estamos entrando numa perseguição religiosa, com as mesmas coisas que eles fizeram na Roma pagã há muitos e muitos anos atrás. Pois é o assim diz o Senhor. Então, observe que esse poder, ele foi levantado exatamente para isso. Para perseguir a noiva. Através do fator chamado religião. Através da religião. O que eu vejo entre o povo da mensagem, eu vejo muita festa, eu vejo muitas viagens, muitas cruzadas. Isso é bom. Mas eu vejo muita festança, há muita bonança, está tendo muita bonança, muita tranquilidade. Nós temos agora usufruindo o direito de ir e vir. Nós temos liberdade religiosa. Nós temos essa liberdade de servir a Deus, de vir à igreja, de falar da nossa fé, de falar do que nós cremos, falar às pessoas que nós cremos no profeta, que nós cremos na mensagem. E existe muita bonança nessa embarcação. As coisas estão muito literalmente calmas. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? As coisas estão muito calmas. A noiva do Senhor Jesus Cristo, se for basear em fatos ocorridos lá atrás, desde quando Deus tratou com o povo, vamos tomar Israel, você vai ver que sempre quando a igreja começa a acomodar-se, a igreja começa a sentar-se para folgar, Deus sempre faz alguma coisa. Israel tinha uma promessa de liberdade, Israel tinha uma promessa de libertação. Mas enquanto eles não foram apertados, enquanto eles não sofreram aperto, enquanto eles não foram encurralados, eles não podem dar o melhor de si. Eles não clamavam, não buscavam, não gemiam. E, no entanto, quando as coisas começaram a piorar para o lado deles, quando as coisas começaram a ficar apertadas para o lado deles, Israel lembrou-se de Deus, lembrou-se da promessa e começou a clamar. E começou a clamar. E este clamor chegou a Deus. E o tempo de sua libertação havia chegado. Os irmãos estão entendendo? Então, vejam bem,
Alguém pode pensar assim: pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer com isso que antes que a noiva do Senhor Jesus Cristo seja tomada, seja levada no arrebatamento, ela vai passar por uma pressão? Ela vai passar por um tipo de aperto? Sim, ela vai passar. Ela precisa passar. Ela tem que passar. Os irmãos estão entendendo? Ela precisa. Está todo mundo certinho. Está todo mundo crendo. Está todo mundo aceitando fácil demais. Está todo mundo dizendo: eu sou da mensagem, eu creio na mensagem. Irmão, quando a pressão vier, vai haver pessoas que vão mostrar quem na realidade ele é. Quando a pressão vier, ele vai mostrar quem ele é. Quando a pressão vier, ela, ele, a igreja, o pastor, o ministro, o ministério, demonstrar realmente o que ele é. Deixe uma pequena pressão dele. Então, observe bem que a noiva, ela vai passar, ela não vai experimentar tribulação. Mas um pequeno aperto, um apertãozinho, ela vai ter que passar. Ela não passa, ela não sofre a grande tribulação. Deus a tira. Mas ela precisa de uma pressão. E nós sabemos que psicologicamente já tem muita gente passando por pressão. Psicologicamente. Mas existe aquela pressão física, aquela que acua, que torna acuados, que exprime, que empreita, que encosta na parede. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção daqui para frente, porque nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Agora, vejam bem como é que é a coisa. A marca da besta, esse poder que é levantado na terra, que surge da terra, na verdade é um poder político. É um poder político com cara de religião. Enquanto que o poder que sobe do mar, que é Roma, é um poder totalmente religioso e político. Mas esse cordeirinho que veio para o deserto e se instalou lá no Ocidente, nos Estados Unidos, com uma liberdade de expressão religiosa, onde obtivemos, onde muitos missionários que fugiram da guilhotina, que fugiram do laço do pescoço, que fugiram de papas e de outras leis lá da Inglaterra, missionários que cruzaram o Atlântico, o Pacífico, para chegar nos Estados Unidos. E quando se instalaram nos Estados Unidos, eles tiveram então aquela liberdade religiosa, liberdade de expressar a sua crença, liberdade de expressar a sua fé. Mas ali ela se instalou no deserto como um cordeiro, parecendo como um cordeiro. Mas esse cordeiro começa a envelhecer, começa a ficar grande, ele começa a crescer, e depois de um tempo ele a voz engrossa e começa a falar como dragão. Aí começa a falar como dragão. Obtém um poder como o poder da primeira besta. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui não é leite desnatado, isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Tá? Isso é alimento. Então observe bem que esse poder político será encarregado, se encarregará de levar esse movimento ecumênico, esse movimento religioso,
a inserir as pessoas a adorarem à primeira vista, o primeiro poder. No entanto, este poder político, essa associação ministerial, este conjunto de igrejas, eles terão poder para travar, trancar, aprisionar, terão poder para fechar, estabelecer regras, leis, tudo para poder interpelar o caminho da noiva do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, toda a ação do diabo, toda a ação do inimigo é contra a noiva do Senhor Jesus Cristo. É contra a verdadeira igreja. Tudo que o filho da livre passa é por causa do filho da escrava. Quem entendeu, né, irmãos? Tudo. Então observe bem, quero que os irmãos prestem bem atenção, que quando esse poder foi instalado, este poder que já está em andamento, avançado, esse concílio, essa organização, quando esses papéis que foram escritos, editos no Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, e mais propriamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando isso vir à tona, nós observamos que tudo que a igreja, tudo que Roma, tudo que o dragão, tudo que ela quer, é que tudo esteja pronto e esteja entregue de mãos dadas para ela. E esta besta, este poder que é levantado entre o mundo político, com poder civil e eclesiástico, este poder que fará sanções espirituais. Sabe o que significa sanções? Sanções são cortes. Que fará sanções espirituais, cortes. E aí mexerá na fé das pessoas, mexerá na religião das pessoas. E, no entanto, tudo o que Roma exigirá para que qualquer segmento religioso, evangélico, prossiga no seu trabalho, tudo o que Roma desejará é que a igreja, o povo, se incline para a adoração dela. Somente isso. Hoje, a maioria das igrejas, a maioria do sistema denominacional, que está unido através da doutrina, pelo batismo trinitariano, pagão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a maioria dessas igrejas denominacionais filhas dizem que não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas pela fé eles estão unidos. As igrejas evangélicas não aceitam a infabilidade papal. Mas quando o concílio ecumênico de igreja estiver em andamento, estiver tomando força, eles vão ter que reconhecer a infabilidade papal. Eles vão ter que aceitar a infabilidade daquele homem. Sim, haverá muitas coisas que serão cortadas. Haverá muitos direitos que a sociedade conquistou que será retirada. Direitos humanos, direitos civis, direito de ir e vir. Haverá muitos direitos que serão cortados. Hoje, as igrejas evangélicas ficam nos ignorando, ficam questionando, ridicularizando que nós temos um quadro de um homem enviado de Deus para essa terra, com a coluna de fogo, a qual é o profeta William Marion Branham. Mas no Concílio Mundial de Igrejas, todos que estiverem aderindo ao concílio, entrando nele, terá que ter a foto de um papa na sua igreja. Terá que ter a foto desse homem.
que será encarnado o poder prepotenciário, ou terá no escritório do pastor, ou terá que ter na porta da igreja, ou dentro da igreja. Hoje eles ridiculariza dizendo que nós adoramos o homem, que nós temos um quadro. Nós temos um quadro de um homem verdadeiro, e eles terão que possuir um quadro de um homem falso. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem, para vocês verem. O profeta irmão Branham, ele diz na mensagem Olhe sempre para Jesus, no parágrafo 46, ele diz assim: um cordeiro representa religião. O cordeiro de Deus, e recordem, ele falou como cordeiro. Ele era um cordeiro, e então após algum tempo ele recebeu o poder e falou como dragão. E exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. Então não vê você a denominação romana, a denominação protestante marcada, uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Você terá que estar neste concílio de igrejas, ou você não será capaz de ter companheirismo. Bem, isso é praticamente desta maneira agora. Você não poderá ir a uma igreja e pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E agora em diante, as pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto junto. Isso é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você será pressionado, então observe o que eu estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe, isto será absolutamente a perda total, mas isto será para a noiva. Amém? Isto será para a noiva. Então observe bem que o irmão Branham diz que isto é o aperto. Será o aperto. Mas nós, como igreja, como noiva do Senhor Cristo, nós sabemos, conhecemos isso. Qualquer cristão da mensagem que não seja espiritual o suficiente e que não tenha o hábito e o costume de ler as mensagens do profeta, por certo vai se atrapalhar em algumas coisas. Eu fico olhando pessoas que não lêem as mensagens do profeta, pessoas que não procuram olhar as mensagens do profeta, ler as mensagens do profeta. Se caso não subir no arrebatamento, não saberá nem como fazer diante da besta. Se não subir no arrebatamento e ficar para a grande tribulação. Os irmãos entenderam, irmãos? Né? Você pensa que aqueles cristãos ali, havia muitos cristãos na arena, que era jogado na arena, e diante de um pavor que vinha das arquibancadas, das pessoas esperando que o imperador ordenasse que as portas das jaulas dos leões famintos abrissem e então comessem as pessoas, até aquele momento era um momento de tensão. E enquanto que a morte deles estava por um triz, estava por uma bocanha de um leão, havia muitos daqueles grupinhos de pessoas que estavam ali para morrer, no último momento se entregavam. No último momento dizendo, eu me rendo. Eu me rendo. E aí tirava ele. Os irmãos entenderam? E eles eram colocados como espetáculo para poder negar a fé, negar o cristianismo, negar Jesus Cristo. E então, quando alguns via que sua alma, via que a morte estava a um triz deles, muitos se levantavam até ajoelhados e se entregavam. E negavam Jesus Cristo na beleza. Os irmãos me lembram? E outros não. Outros iam até o fim. Não negavam Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo?
Mas aqueles que tinham uma experiência com Deus e sabiam do que tinha crido, e tinham entendimento do que tinha crido, não importava que o leão rugia, não importava que o leão caísse sobre eles, davam suas vidas em testemunho da palavra. Olha, se tem crentes aqui, na mensagem, titubeando aqui e acolá com alguma coisinha, ficam para trás, na grande tribulação, vem o aperto, ele se entrega rapidamente. Ele se entrega rapidamente. Quem quer entender, irmãos? Se entrega rapidamente. O eleito não se entregará. O eleito não. Quando eu estou falando de eleitos, quando eu estou falando de não se entregar, eu estou falando da igreja que fica para a grande tribulação e se salva na grande tribulação, que dão suas vidas. Eu não estou falando da noiva que sofre um pequeno aperto e vai no arrebatamento. Eu estou falando dos que ficam, passam pela grande tribulação, dão suas vidas em amor ao Evangelho, à mensagem que aprendeu, que recebeu, dão suas vidas e selam seu testemunho com a morte. Mas dependendo da pressão que vir, olha, irmão, se um crente da mensagem ficar para trás e ficar na grande tribulação e o Concílio Mundial de Igrejas saber que ele tem uma literatura de um profeta na mão, saber que ele foi batizado no nome de Jesus Cristo, que ele tomou a Santa Ceia correta e que crê que Jesus é Deus, e o concílio chega para você e diz: você crê nisso? Creio. Nega isso ou morre? Você é um dos que crê nisso? Você é um dos que apontam isso? Você é um? Aí vai ter crente escondendo mensagem debaixo da cama, de trás da geladeira. Hoje não, se vê jogado na cozinha, se vê jogado na sala, em cima do quarto, se vê jogado em muita coisa. Verdade. Então, quero que os irmãos prestem bem atenção. O profeta Irmão Branham mostrou isso para nós. Mas eu quero ver isso aqui. A marca da besta na testa e na mão. Na testa é o entendimento sobre Deus. Ou seja, é a maneira de como eles veem Deus. E como eles creem, será dessa forma que exigirão que ensinem e creiam também. Pois se não ensinarem e não crerem como a Igreja Católica e os denominacionais creem, então não será possível comprar e nem vender. Em outras palavras, não poderão divulgar o Evangelho, seja na rua, seja na praça, seja no local, seja na igreja, seja na rádio, na televisão, na internet e etc. Não poderão comprar e nem vender. Existem muitas igrejas e até da mensagem que pensa que esse comprar e não vender é comprar arroz, é comprar feijão, é não comprar leite, não poderão comprar arroz, não poderão comprar leite, não poderão fazer compras sem o sinal. Gente, não é isso! Não é arroz, não é feijão! Não poderão comprar e nem vender, não poderão comprar, não poderão de forma alguma divulgar o Evangelho, não poderão pregar liberdade de expressão de fé, não poderão dizer da sua fé, da sua crença. Não é comprar lata de óleo, nem feijão e nem roupa. Na mão é o sinal de aceitação, de fechamento de negócio. É o estreitamento da concordância, sinalizando assim que aquela ou aquele grupo ou igreja tem um sinal verde para comprar ou vender. Ou seja, para ministrar, sacramentar, evangelizar na rua, nas praças, nas rádios, televisões, internet. Sem esse acordo clerical eclesiástico, nenhuma igreja poderá vender, ou seja, propagar, ou comprar, trazer para dentro novos adeptos. Comprar e trazer para dentro novos adeptos. Quer entender, irmão? A sua religião. Nesse tempo, vários decretos e leis e direitos civis serão extintos, pois a força física voltará a operar na igreja de novo, como fez em tempos passados. Direitos humanos, direitos de liberdade religiosa, direitos de igualdade, etc.
Mensagem Pérgamo 66. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13:16, que a noiva terá que parar de pregar, porque a besta estará exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. Quem entendeu isso aqui, gente? Os irmãos do YouTube, na rádio, na internet, parágrafo 66, Pérgamo, presta atenção, irmão. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13:16, que a noiva terá de parar de pregar, porque a besta estará exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a cessar a sua pregação. Então virá o cordeiro para a noiva e julgará a grande prostituta. Um resumo das eras 43. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, embora o povo não veja isto deste modo. Isto é correto, porque em Apocalipse 17:3-6, a palavra de Deus diz que a prostituta, mistério babilônico, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Esta igreja romana o está fazendo. Com o sistema mundial de igrejas sob seu domínio, Roma tomará o controle e esta imagem, o sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou está a sabor da sorte. O povo tem que pertencer a isso, porque não poderão comprar e nem vender sem a marca da besta na mão ou na testa. Não poderão propagar nada, nenhum evangelismo, nenhuma pregação. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, que é a doutrina da Trindade. Parágrafo 43 do resumo das eras. E etc. A marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue e ensine. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa deste sistema mundial de igrejas, a noiva verdadeira será tirada deste mundo. Para estar com o Senhor, Deus recolherá sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes disso, ela tem que passar por um pequeno aperto. Uma pequena pressão. Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Presta atenção. Se tem gente da mensagem, irmãs, que tem vergonha de deixar seu cabelo crescer, seu cabelo longo, tem vergonha de usar uma saia longa, um vestido longo, e tem vergonha de dizer que sou cristã, sou da mensagem. Se já tem cristão que já está negando Jesus Cristo antes disso, como é que fica depois? Verdade. Se já tem gente que está negando Jesus Cristo antes disso, como é que fica? Os irmãos estão entendendo? Então não será nenhum problema do concílio ecumênico engolir muita gente. Observação. Essas igrejas carnais, mundanas, que creem que a marca da besta é um tipo de chip ou outro mecanismo, já estão todas marcadas, pois sua fé trinitariana de crer em um Deus com 3 cabeças fazem deles um povo pagão e com uma fé politeísta. E, no entanto, já estão unidas de mãos dadas com a doutrina, pois até seus batismos, a invocação é semelhante à Igreja Católica, ou seja, ao invés de invocarem o nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo, eles invocam os títulos Pai, Filho e Espírito Santo.
pensando que com isto estão invocando as três pessoas distintas, no qual os três juntos formam um Deus. E isto é paganismo, e isto é marca da besta. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem. Então, se nós olharmos apenas a marca da besta como sinal da apostasia, apenas de perda de identidade, perda de valores, não é obstante. Porque chegará um ponto em que o povo em si mesmo vai ter que provar, no final, se eles na verdade estavam esperando isto ou se já sabiam disso. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? O profeta irmão Branham, alguém chegou para o irmão Branham e disse o seguinte: irmão Branham, olha só a resposta do profeta. Alguém chegou para o irmão Branham e disse o seguinte: irmão Branham, para a noiva subir aqui no arrebatamento, somente pelo batismo do Espírito Santo? O irmão Branham, ele sabia o que a noiva necessita de todo esse cosmos mundano e religioso e perseguição e que o diabo fará aqui na terra. Ele sabe que somente pelo batismo do Espírito Santo para sair daqui. Mas aí o profeta respondeu e disse: não somente batizado pelo Espírito Santo, mas totalmente cheio, transbordando do Espírito Santo. Amém? Eu pergunto, você está transbordando do Espírito Santo? Tá? Tem que ser corajoso para falar isso. Tem que ser corajosa para falar isso. Tem que estar certo disso. Será que eu estou? Será que você está transbordando do Espírito Santo? Você sabe quando eu digo transbordando? Você já viu alguma coisa transbordar? Já viu? Você já colocou um copo debaixo da torneira de um fio e esqueceu e a água transbordou? E o profeta diz: você terá que estar transbordando do Espírito Santo para isso. Nós estamos transbordando. Ou nós temos o Espírito Santo somente suficiente para vir na igreja num tempo quente como esse? Ou temos apenas um pouquinho do Espírito Santo para vir na igreja, tomar a sua ceia, ter uma fezinha para entregar um dízimo, alguma coisa assim? Será que temos o Espírito Santo somente para isso, para fazer essas pequenas coisas? E vocês, ouvintes na internet, na rádio, no YouTube? Como vimos na primeira parte desse pequeno estudo, a marca da besta será uma adoração forçada. Presta atenção. Aqueles que têm a marca de Deus na sua mente, no seu coração, não adoram a Deus forçado, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Mas a adoração à besta será uma adoração forçada. Você sabe que, se você verificar essa adoração forçada, ela começou com o princípio gentílico, os reinos gentílicos. Ela começou com a adoração forçada, através de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o princípio do reino gentílico, foi o princípio da dispensação gentílica. Ele foi o cabeça de ouro, ouro quer dizer divindade. Isso, verdade. Ele foi o cabeça de ouro. E ali começou o reino gentílico babilônico com adoração forçada. Ele fez a imagem, mandou construir a imagem de um homem para que adorasse esse homem. E quando a besta descer aqui na terra, esse poder encarnar-se num homem com essa infabilidade papal, entre aspas, o Messias para o mundão, o Messias para as igrejas, o Messias para as denominações, ele exigirá adoração para ele. Pois quem estiver de acordo com a doutrina de Roma, não estará adorando a Deus, mas estará adorando um homem, porque tem nome, ele tem um nome e tem um número. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ele tem um número, e o nome do seu número.
imagem. E ao inclinar para aquela imagem, estava olhando para um homem. Foi quando Belsazar, foi quando Abidnego, foi quando o Sadraque, Mesaque disse, não, nós não vamos inclinar nenhum homem. Nós não vamos adorar nenhum homem. Nós adoramos a Deus, que criou os céus e a terra. A imagem estava lá. E aí veio o aperto. O aperto é o seguinte, aquece mais um pouco. Aquece mais um pouco. Proíbe isso dele, proíbe isso dela. Proíbe isso daquele companheirismo, proíbe isso daquela igreja, proíbe isso daquele ministério. Vai proibindo isso, vai apertando as coisas, vai apertando. Irmão, no princípio da igreja, lá atrás, com os apóstolos, com a sua perseguição, já estava mostrando o que seria no fim. Eles tinham que adorar a Deus, entregando um pelo outro código na rua, código na cidade, para onde vai encontrar naquela noite, onde tinha culto naquela noite, e os lugares onde eles iam eram cavernas, lugares secretos, para adorar a Deus. Vamos aproveitar que nós temos vamos aproveitar que nós temos liberdade agora! Ninguém aqui quer estar congregando ou adorando debaixo de um terreno, ou debaixo da horta, ou debaixo de algum lugar esconderijo. Isso vai ficar para aqueles que ficar na grande tribulação. Mas nós queremos ir arrebatando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh! Santo, santo, santo. Aleluia! Todos nós sabemos da história do cativeiro de Israel sob o domínio do rei da Babilônia. E vemos que ao estarem fora de sua terra, de seus templos e proibidos de adorarem a Deus, foram forçados à adoração pagã de um ídolo posto no campo. Isto é, forçados a deixarem de adorar o que era certo para adorarem agora o que era errado. E assim haveria uma pena no qual se pagaria com suas vidas, se tal adoração não fosse atendida. Outro fato interessante, que essa adoração seria a adoração de um ídolo de um homem, tornando um Deus e na infabilidade divina. Assim será no final desta era, onde o reino desse monstro humano, a revelação ou a aparição desse níquel, demandará políticas severas para adoração com a força do Concílio Federal de Igrejas, na qual forçará a dar a adoração à primeira besta Roma. Por isso, quem tiver em suas mãos a verdade, literaturas e a Bíblia, sabendo dessa farsa do diabo, somente poderão vender, ou seja, propagar a verdade, ou vender, trazer para dentro do seu ciclo adeptos, aquela ou aquele ministério que tiverem adesão ao conformismo e aceitação de suas novas regras de fé, no qual a igreja em si propaga, e uma delas é a doutrina da Trindade. Mensagem do profeta: há um homem aqui que pode acender a luz, 272. Agora, essas igrejas serão fechadas. Nossas igrejas serão fechadas. Você tem que ser um deles ou não. Você tem que estar naquilo ou não poderá fazer nada. Não poderá comprar nem vender. Isto é, não poderá nem orar por um enfermo e nem pegar a Bíblia e ministrar uma pregação. Isso é comprar e nem vender. Nem poderá orar por qualquer pessoa doente. Nem poderá fazer qualquer coisa espiritual lá. Você será sujeito à lei federal para ser executado. Há um homem aqui que pode acender a luz, 272. Nesse tempo de perseguição, as igrejas que aderirem ao concílio terão que aceitar a infabilidade total do Papa, sendo a autoridade máxima representativa de Deus na terra. Talvez muitos templos aderidos ao sistema terão que ter a foto desse líder mundial em cada um dos seus templos, um quadro pendurado. Hoje eles nos criticam de termos o quadro de um homem verdadeiro na igreja, mas terão que pôr a foto de um falso nas suas. Talvez muitos templos poderá ter um horário
Sabia você que nesse tempo poderá ter um horário mundial nobre, num momento de reflexão em cadeia internacional, a qual esse líder mundial falará a todos e todos terão que prestar culto a ele? Os irmãos entendendo? Nós não temos, por exemplo, no Brasil, a Voz do Brasil, em que todas as emissões são obrigadas a transmitir aquele sinal. Não importa o que está fazendo, tem que apagar o sinal e deixar com que a frequência da Voz do Brasil em qualquer idade tem que ser pregada, tem que ser colocada. Aí vem a voz do Senado, a voz da Câmara, a voz disso, a voz daquele outro, e assim, a voz do judiciário. Aí você tem 1 hora só de voz do Brasil. É obrigatório. Talvez esse governo mundial, esse Papa, esse falso Messias, esse homem político da igreja, talvez será um horário nobre em cadeia mundial para que todas as igrejas prestem culto para ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A situação? Vê? Aí está. O certo é que já tivemos uma voz e ela continua a gritar: sai dela, povo meu! Glória a Deus! Você já deu o primeiro passo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Ei! Sai dela, povo meu! Apocalipse 18:4. Já tivemos uma voz no meio de tantas vozes. Já tivemos uma voz entre a voz eclesiástica, a voz do mundo, a voz do rock, a voz da religião. Já tivemos uma voz em meio de tantas vozes, que é a voz de um profeta, que é a voz de Deus. Aleluia! E no meio de tantas vozes podemos captar a voz de Deus. E então você aceitar esse clamor: sai dela. Sai dela quem? Sai dela, sai dessa grande prostituta, sai dessa grande confusão religiosa, sai dessa grande confusão denominacional, igreja não sei o quê, igreja não sei o quê, igreja não sei o quê, e cada um quer fatiar o bolo com um pedacinho de fé aqui, crê nisso, crê naquilo, crê nisso, mas a noiva crê em toda a palavra de Deus. Nós não fatiamos a Bíblia, nós comemos ela toda. Sai dela, povo meu! Sai do sistema humano, do sistema eclesiástico religioso. Aceita a voz de Malaquias capítulo 4. Aceita a voz de Apocalipse 10:7 e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E apaga essa marca trinitariana na sua mente e receba a marca do nome de Deus na sua mente. Amém! E nas suas testas estava escrito o nome dele, de seu pai. E nas suas testas estava escrito o nome dele. Qual é o nome dele? O nome dele não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O nome dele não é Bendita Santíssima Trindade. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O certo é que já tivemos uma voz e ela continua a gritar: sai dela, povo meu, e não sejais participando dos seus pecados e incredulidades, pois ela lhe correrão em suas pragas. Essa voz profética de uma mensagem que soou e está soando através do quíntuplo dos Efésios, para tirarem da mente das pessoas esse entendimento pagão politeísta, que é o vinho que foi espalhado por todas as nações, que é a doutrina dessa igreja, doutrina da Trindade com seu batismo pagão, e que está sentada sobre muitas pessoas, na verdade, multidões, no qual as denominações fazem parte disso, pensando que não fazem, mas fazem, enganando e sendo enganadas. Saia desse sistema, saia dessa organização e receba a mensagem no tempo do fim. Glória! Glória! Aleluia! Oh, irmão, a marca da besta é a marca da apostasia, mas no final ela terá que receber a doutrina da Igreja Católica. E a única coisa que ela faz, a única coisa que ela quer, a Igreja Católica ela não crê na união do Espírito da Igreja com o Espírito de Cristo.
Ela não crê que para entrar no corpo de Cristo é necessário ser batizado pelo Espírito Santo. A Igreja Católica diz o seguinte: não, é no batismo da água, nós estamos unidos. Estamos unidos pela fé, nosso batismo não é o mesmo. Não, da noiva não é. Não, a noiva leva o nome do noivo. E em suas testas estava escrito o nome dele. Qual é o nome dele? Mas na grande meretriz, a grande prostituta, estava escrito na sua testa: mistério, a Babilônia, a mãe das meretrizes. Nas nossas testas não está escrito o nome dele. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo! Vamos dizer mais forte: Senhor Jesus Cristo! Palmas para o Senhor Jesus! Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Léo, pega aquele hino, levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Quem sabe? Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Glória ao Rei Jesus, Senhor. Esse é o que nós adoramos. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pelos ouvintes na internet, no YouTube, na rádio. Que a graça do Senhor seja com todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus.